boa movimentação, aí bem enérgica, as éguas da primeira e segunda, montada também excepcional das duas éguas, aproximando a terceira e a quarta também pela dissociação, pela boa distribuição de tempo de apoio, a quinta égua já partando o grupo pela movimentação montada, sexta e sétima hoje, os dois animais que deixam um pouquinho a desejar na distribuição de tempo de apoio. Se a gente for analisar as duas éguas que marcam um pouquinho mais diagonal, quando a gente monta, a gente sente essas éguas hoje marcando um pouquinho mais. Mas aí vantagem na égua da sexta colocação no temperamento, a égua que é mais fácil tocada, a égua preta, tive que usar bastante ajuda nela, usar a perna nela para cumprir aí realmente o mesmo percurso que as outras, então temperamento um pouco mais condizente, a égua castanha da sexta colocação, montada também um pouco melhor, a égua de trás passando um pouquinho de atrito e perna um pouco mais engajada. Então o posterior mais engajado, temperamento um pouco melhor e montada também aí guardando a melhor atitude, por isso a opção. Pode parar de sétima. Quinto e sexto, aí aqui a gente já tem uma vantagem na dissociação, quando a gente monta nas duas éguas, apesar da pampa, quando a gente precisa um pouquinho mais usar as ajudas, ela passa um pouquinho no temperamento, a égua de trás até tem o temperamento um pouquinho melhor, porém, aí o grau de maciez um pouco melhor na pampa, está ainda melhor equilibrada nas curvas a pampa de trás, encurtando um pouquinho a sua passada, aumentando a sua frequência, transmitindo aí esse atrito um pouquinho para cima. Então a égua da frente tem a amplitude de passar no seu favor, tem a montada a seu favor, e também no brise posterior um pouco mais dentro da massa, por isso a opção. Pode parar a sexta, muito obrigado. E aqui as duas éguas que tem aí o senão no temperamento, duas éguas que estão passando aí um pouquinho mais sanguíneas, duas éguas um pouco mais nervosas na montada, a quarta e a quinta égua. Todas as duas deram um pouquinho de dificuldade na condução, pegaram um galope um pouco mais nervosa, porém a égua da frente guarda para si a associação um pouco melhor, a movimentação um pouco mais coordenada, visto que a égua palpa passa um pouquinho nos anteriores, tem ainda, quando a gente vai ver, mais suavidade do anterior, quando ela pousa o anterior, as mãos ao solo, ela tem sim a suavidade um pouco melhor, mesmo as duas passando temperamento, a Lazan ainda com a atitude que a gente busca um pouco mais, ela leva o focinho um pouquinho mais à frente, a pampa trabalha encapotada quase o tempo todo na pista, ela trabalha com a cadência um pouco mais baixa e um pouquinho mais encapotada, então tem cadência um pouco melhor, apresenta um pouco melhor a Lazan, tem atitude melhor, por isso a opção. Pode parar a pampa. Terceiro e quarto, aí aqui a gente já tem uma marcha tão boa quanto a quarta, porém com movimentação mais ampla, quando a gente monta temperamento, adestramento um pouco mais condizente, a égua Lazan, a Lazan da quarta colocação, ela está um pouquinho mais nervosa, está um pouquinho mais sanguínea, a terceira com temperamento um pouco melhor, postura um pouco melhor, abrindo mais aí o movimento, a perna mais engajada e a estabilidade corpórea a seu favor. Então duas éguas de marcha boa, a da frente abrindo mais o movimento com temperamento mais condizente, por isso a opção. Pode parar a quarta, ajustar esse temperamento, tem muito potencial. Primeiro, segundo e terceiro, aí aqui a gente tem três éguas de marcha excepcional. Todas três têm distribuição de apoio muito boa, todas três têm montada muito boa, todas três têm um equilíbrio corpóreo muito boa. Porque a terceira não pode subir a casa? Aí a gente vai na movimentação. A segunda tem mais energia, posterior um pouco mais forte, anterior mais rolado, mais discreto. Ainda quando a gente monta, como eu disse, todas duas muito boas de montada, muito macias, mas ainda o adestramento da Lazan da frente um pouco mais fácil. A ela de trás ela está reagindo um pouquinho no bocado, é só a gente ver até na montada do peão, ela dá ainda ali uma reagida na embocadura que a Lazan não dá. Então, um pouquinho melhor no adestramento, a gente está em égua sênior, a gente tem que cobrar um pouco mais do adestramento, então adestramento melhor, energia do movimento melhor, montada não no grau de maciez, que ele traz excepcional, mas pelo recurso do movimento, equilíbrio corpóreo nas curvas, mantendo aí a cadência, por isso a opção. Pode parar a terceira. E primeiro e segundo aqui, duas éguas que disputam a casa da primeira colocação, duas éguas machadas, de movimentação boa, de montada muito boa, mas a égua da frente consegue ainda ser mais regular, ela consegue coordenar anterior e posterior um pouco melhor, ela aproveita melhor a passada, a égua de trás para acompanhar, ela tem que aumentar a frequência, quando ela aumenta a frequência e tem que andar um pouco mais, ela levanta os seus anteriores e descoordena um pouco mais. Então a égua que consegue manter aí a estabilidade, manter a boa movimentação, a boa distribuição, tanto na marcha curta, na marcha média e na marcha de alta velocidade, a égua da primeira colocação. A de trás, quando tem que acompanhar, ela sobe nos anteriores, a perna atrasa um pouco mais e perde um pouco a postura, por isso a opção. Pode parar, duas excepcionais éguas de marcha, tanto parabéns, proprietários e apresentadores.